Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Hoje eu gostaria de fazer aqui um pequeno relato sobre parte de minha história, que inclusive muita gente já conhece. No entanto, eu me sinto tocado pelo Espírito Santo de recontar um pouco aqui de minha vida, porque nesse exato momento há muitas pessoas que estão num estado de sofrimento muito grande, inclusive por algo que aconteceu, mergulhadas numa profunda depressão. Eu estive nessa situação, vou falar como entrei e também da maneira como saí. Entrei por permissão de Deus e o Senhor me livrou desse mal que estava me causando uma multiplicação de sofrimento muito grande. Queridos irmãos, todos sabem que eu servi a Deus em determinada igreja e ali fui cooperador do ofício ministerial por aproximadamente 11 anos, ancião por mais 4 anos também. Desempenhei com todo amor e carinho o meu cargo, a minha missão, tanto é que, graças a Deus, nunca entreguei, continuo trabalhando para o meu Deus até os dias de hoje, só que agora numa outra denominação religiosa, em uma outra instituição, onde louvado seja o santo nome do Senhor. Estou muito feliz ao lado de minha família e de toda a Irmandade que está confiando, acreditando nesse trabalho novo. Foi no ano de 2013, irmãos, que a minha vida ali começou a mudar radicalmente por uma perseguição que tenho eu injusta. No meu entendimento, eu não merecia o que eu estava passando. Os irmãos ali não gostavam de um certo irmão, que eu, pelo contrário, amava. Esse irmão estava passando por alguns problemas. Alguém de sua família pediu para que, inclusive, eu o acompanhasse, porque ele já estava fazendo algumas coisas em decorrência de uma enfermidade que ninguém sabia o que era, que estava causando, sim, alguma inquietação na obra de Deus. E eu percebi que ele não estava bem e realmente resolvi acompanhá-lo, porque foi numa quarta-feira, a gente teve uma reunião de comissão de construção, onde ali, se resolve se vai fazer uma reforma, se vai comprar alguma coisa para determinada igreja. É nessa reunião que assuntos assim são conversados e resolvidos. E ele participou normalmente dessa reunião na quarta-feira à noite, e na quinta-feira de manhãzinha me liga dizendo assim: irmão Aguinaldo, a gente precisava resolver esse assunto dessa forma, esse assunto aqui, aquele outro assunto. Eu disse para esse meu irmão: mas, irmão, nós já resolvemos tudo isso que o irmão falou ontem à noite. Mas como assim, sem a minha presença? Não, o irmão estava na reunião, o irmão assinou a ata. Não, eu não fui em reunião não. Vejam só, irmãos, ele já havia esquecido do que tinha acontecido um dia antes. Era o Alzheimer já o tomando e ninguém de nós, infelizmente, tinha desconfiado dessa situação. Apenas que ele estava se tornando, por esse motivo, um pouco problemático. Nervoso, inquieto, passei a acompanhá-lo. Como os irmãos, alguns, logicamente não todos, não gostavam dele, não sabiam o que estava acontecendo, diziam que ele atrapalhava a obra e que agora o irmão Aguinaldo também estava com esse irmão, dividindo a obra de Deus, dividindo a igreja. Irmãos, dali por diante começou um boicote ao meu ministério. Não se aprovava a apresentação de serva, tudo que eu fazia já era cortado antes que nascesse. Isso foi me causando uma tristeza. Aí nas reuniões de ministério, contava-se testemunho
de anciães, de cooperadores, de servos do ministério que foram afastados, sentados. E até ali eu não entendia que aquilo era para mim e para esse irmão que já dorme no Senhor, meu companheirão, um pai espiritual para mim também. Irmãos, e para completar aí o sofrimento, isso foi se alongando, e no ano de 2014 eu fui com a minha família a uma cidade chamada Pontal para atender ali uma reunião especial para a mocidade. Chegamos no sábado, nos congregamos ali com aquela irmandade. Durante o dia, no domingo, fizemos algumas visitas antes da reunião de mocidade. Deus muito nos abençoou, oramos em algumas casas. E à tarde veio uma reunião da mocidade abençoada. A gente sentiu naquele dia, irmãos, que o inimigo queria prender a mocidade, cortar a nossa comunhão. Estava pesado. De repente Deus nos visita ali, pelo Espírito Santo. A gente fala alguma coisa para a mocidade. O culto de sábado tinha sido uma maravilha, mas a reunião estava pesada. De repente a gente sentiu que tinha um cordão, uma corrente cercando aquela igreja e forçando, oprimindo aquela igreja. Mas quando clamamos, contamos para a mocidade o que vimos, Deus libertou todos nós. Eu só sei que aquela reunião da mocidade foi uma festa. Acabou, a gente foi fazer um pequeno lanche e na vinda, irmãos, eu vinha sentido Pontal a Franca, antes de chegar ali, ou pouco depois, aliás, da gente passar um pequeno distrito chamado Cândia, terminando a curva para mim, começando a curva para o motoqueiro. Esse casal de motociclistas que estava nessa moto foi fazer uma ultrapassagem perigosa, errada, em cima de duas carretas de cana, aqueles dois tremiões. Joguei o carro para o acostamento e pegamos terra, né, porque lá não tem acostamento certinho. Era um rapadão, né, já tinham colhido a cana ali. E eu só sei que a colisão foi justamente lá na terra, irmãos. Esse casal perdeu a vida debaixo do meu carro. Fiquei muito triste, entrei num estado de choque. Triste pela família que perdeu aqueles entes queridos. E eu, por essa situação. Ali já comecei a desenvolver uma depressão mais aprofundada. Já estava em depressão, irmãos, porque a perseguição, o boicote ao meu trabalho já estava sendo muito doído, reuniões pesadas, muitas indiretas ou diretas para a gente, não é fácil. E quando essas pessoas que não gostavam mais de mim, que me perseguiam, souberam que houve aquele acidente, ao invés de investigarem certinho, darem uma ligadinha, ver o que aconteceu, não. Saíram falando que o irmão Ignaldo matou 2 pessoas, né? A própria perícia me liberou no mesmo dia o carro, pude fazer já o transporte. Naquele dia, irmãos, eu tenho que agradecer muito a Deus que fiquei muito perto de um infarto. Deus sabe o que eu senti vendo a minha família sofrer, vendo a família daquele casal sofrer. Fui parar lá no hospital. Eu agradeço a Deus porque a Irmandade de Pontal, maravilhosa como é, encheu aquele hospital, nos animou, nos motivou. E aquilo foi uma força muito grande. Até hoje não me esqueço daquela Irmandade tão querida, tão amada. Oro por ela e oro ainda pelas 2 famílias que perderam o casal, né? Um casal que havia se casado 3 meses apenas de casamento, para vocês terem uma noção. Minha filha, que Deus levou, estava nesse acidente. Ela tinha um problema sério na coluna, uma escoliose que estava evoluindo muito rapidamente. Não tivemos outro recurso senão permitir e autorizar a cirurgia. Era a chance que ela tinha para estar bem até o dia de hoje. A gente nem sabe se também ela estaria conosco se não faz a cirurgia. Um pulmão já estava comprometido. Um lado da coluna já estava pressionando fortemente o pulmão. E ela estava encolhida, irmãos, 18 centímetros. A minha filha, numa altura normal, teria 1,61 m. Para vocês terem noção da gravidade do problema, ela estava com 1,43 m por causa dessa envergadura na coluna. Então, 8 meses depois desse acidente, ela faz a cirurgia. No 5º dia, começa a ter as paradas cardíacas, irmãos. Respiratórias, não sei falar aqui bem. Só sei que Deus recolheu a minha filha. Ela cresceu os 18 centímetros, estava cheia de esperança, feliz porque teve o movimento normal das pernas. A cirurgia aparentemente foi tudo muito bem. Porém, o Senhor se comprazeu
em levar a minha filha para para o seu reino de glória. Irmãos, aí não tem jeito. O que já era uma depressão se multiplicou muitas vezes. E eu fiquei muito triste. Até hoje sou triste nessa parte, tenho muita saudade. Sou feliz porque tenho o Senhor como meu pastor. Sei que se eu continuar firme nessa graça, eu vou entrar nos céus, eu vou reencontrar a minha filha. Isso me conforta muito, conforta a minha família, porque todos nós sofremos juntos aqui. Tivemos um lindo funeral, irmãos. Só na hora do funeral, uma segunda-feira à tarde, com muita chuva, tinha quase 1.500 pessoas no ginásio, porque nem pudemos fazer o funeral dela num lugar comum. Era tão querida e, graças a Deus, a gente tinha tanto crédito com a Irmandade que recebemos essa honra. Policiais falam que ao longo do funeral, em 2 dias, passaram ali cerca de 3.000 pessoas, para os irmãos terem noção do quanto fomos honrados. Um funeral lindo, atendido por um servo de Deus que eu amo também, e aquilo ficou marcado na nossa vida e é o nosso conforto até hoje. Mas naquele tempo a depressão foi muito forte, irmãos. E eu só sei que naquela semana a gente recebeu conforto, consolo, mas 15 dias, 20 dias para frente, não sei, tinha uma reunião na nossa regional. E naquela semana da reunião a gente tinha visto 3 coisas que estavam aprovadas para as igrejas que eu atendia. Do nada foi desmarcado tudo, não deu satisfação, a Irmandade ficou triste, eu também. E no sábado a gente tinha uma reunião e foi ali, irmãos, que eu não consegui me conformar com a situação, deprimido, psicologicamente arrasado, tinha acabado de sepultar a minha filha. Esses que me perseguiram nem foram ao funeral da minha filha, nem apertaram a minha mão para me dar um sentimento. A gente é ser humano, a gente guardou aquilo, infelizmente. E o que aconteceu, irmãos? Eu estourei. Não creio ter falado nada de errado, mas não deveria ter falado nada, deveria ter segurado. Mas se seguro, talvez não sei o que teria acontecido comigo. Por causa disso, irmãos, desse estouro contra um ancião mais velho, eu fui afastado temporariamente do meu ministério. Foi nesse tempo de afastamento que Deus me mostrou um novo caminho, uma nova igreja, e nós estamos aqui servindo a Deus. Mas, irmãos, passei por 2 reuniões, fui humilhado nas 2, fui jogado fora como se fosse um bandido. Aí tudo que a gente fez já não valeu mais nada. Eu me lembro lá em Ribeirão Preto, 3 diáconos, quando o irmão que presidia a reunião falava: se nós não afastar esse rapaz, esse menino do ministério, a Irmandade de Franca vai falar, não tem quem cuida da obra. 3 diáconos que eu amava, irmãos, falaram assim: é isso aí, irmão fulano. Irmãos, não respeitaram a dor do meu luto. Pedi 3 meses para tratamento, não me deram. Pedi misericórdia, não me foi concedida. Também pedi para o homem, Mas quando pedi para Deus, Ele teve misericórdia de mim. Eu estou aqui de pé na presença do Senhor. Irmão, só sei que, diante de tanto acontecimento, eu entrei numa depressão tão profunda. E também fiquei triste por descobrirmos que muitas pessoas não eram as minhas amigas. Talvez seja o que está acontecendo com você. Por isso que eu estou contando isso. Não confia nas pessoas demais, não. Não coloque expectativas nos homens de uma forma que você vai ficar decepcionado. Irmãos, quando fui afastado, ninguém quis mais saber da dor do meu luto. Os amigos que me ligavam todo dia, buzinavam na porta, passavam aqui em casa para ver como é que a gente estava, me deixaram. Eram amigos do ancião Egnaldo, não do irmão Egnaldo. Então você toma cuidado, viu, irmão? Viu, irmã? Tem gente que não é amigo de você, não é amigo seu, é amigo do que você tem, é amigo do seu cargo, é amigo do seu status na sociedade, da sua posição. Por isso que hoje a gente tem que orar muito a Deus e pedir o discernimento dos espíritos para que a gente não seja enganado por essas pessoas que são lobos vestidos em pele de cordeiro. A minha depressão foi tão profunda, irmãos, que ainda bem, graças a Deus, teve um irmão que pagou uma consulta para mim, na época, R$500, eu não tinha a mínima condição. Foi o único que me amparou nessa parte. Teve outros que depois do meu afastamento
os quais agradeço, lutaram pela minha volta, cerca de 10 pessoas. Toda a Irmandade acreditou nas histórias, toda a Irmandade, irmãos, acreditou no que falaram. Fiquei muito triste também, porque lutei pela Irmandade aqui, todos me abandonaram, inclusive um irmão, que Deus já o levou, dorme no Senhor, ele mesmo disse: irmão Aguinaldo, você lutou tanto pelas famílias e pelos quais você tanto lutou, esses aí te abandonaram, foram os primeiros. E é verdade, irmão, nenhuma ligação, acabou, irmão, zerou. E a depressão aumentou, eu fui parar numa cama, fui para esse médico, ele me receitou um remédio de 50 miligramas primeiro, depois um de 100, porque eu alcancei a depressão de último grau. Eu tinha medo do dia, comecei a amar a noite, me aprisionei na escuridão, irmãos. Quando o dia amanhecia, ao invés de eu agradecer, eu lamentava. Mais um dia para eu enfrentar, mais um dia de grande guerra, de grande batalha, eu não vou suportar. Eu quero logo que chegue a noite. E eu ficava no meu quarto, minha esposa também entrou numa depressão, irmãos. Todos nós, uma tristeza dos meus filhos. E aquela grande Irmandade que foi a nossa companheira por um tempo, né, amante do nosso ministério, provou que realmente não era nossa amiga e nos abandonaram todos, irmãos. Todos nos abandonaram praticamente. Sobrou aí umas 10, 12 pessoas, como eu falei. Irmãos, quando eu comecei a tomar aquele medicamento, eu tenho um relatório aqui, eu que não sei onde está, senão teria trazido para mostrar para vocês. Depressão de último grau, aquela que realmente a gente desiste da vida. Então eu comecei a tomar aquele remédio e um dia foi muito bom, 2 dias, 3 dias, fui me animando. Mas quando fez uma semana, irmãos, aquele remédio só me mostrava a cama. Fiquei tão calmo, tão drogado, que eu queria cama. Aí que eu queria ficar no meu quarto mesmo. Isso durou um mês, irmãos. Tomei aquela cartela de 50 miligramas e ia começar uma dobrada de 100. Falei, meu Deus, se a de 50 já me tirou de circulação, imagina a de 100. Irmãos, aquele dia eu fiz uma oração. E eu falei, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer essa depressão. Nunca mais vou tomar um comprimido. Irmãos, Deus olhou a minha fé, a minha sinceridade, a ousadia da minha oração e a minha depressão foi embora. Até hoje eu sinto um desejo de trabalhar, de fazer as coisas. Já não gosto muito da noite, da escuridão da noite. Gosto para descansar, mas não estou mais preso nela. O meu prazer, irmãos, é celebrar a vida todo dia que eu acordo. Todo dia que eu amanheço feliz e agradeço pelo milagre da vida. Aí eu acordo e falo mesmo, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, irmãos, foi assim que eu entrei na depressão, com desprezo, com perseguição, e foi assim que eu saí dela, com oração e com a providência de Deus na minha vida. Eu estou passando essa mensagem para você, essas palavras. Você vai sair dessa depressão. Não se importe porque te abandonaram, porque te deixaram, porque falaram isso, porque te injustiçaram. O que importa é que Deus está na sua vida como esteve, está e sempre estará na minha. Deus te ama, Deus me ama, Ele me libertou, Ele vai te libertar também. Você que está ouvindo essa mensagem, você está numa depressão profunda, perdeu a vontade de viver, as pessoas te abandonaram, te desprezaram, parece que o mundo inteiro está contra você. Você está como eu, tem medo do dia e se aprisionou na escuridão da noite, nessa prisão de solidão, mas eu creio que a partir dessas palavras o Senhor vai te libertar em nome do Senhor Jesus, porque Ele me ama e ama você também. Eu tenho fé, você também tem fé. Você passou por um processo duro e acha que não vai suportar. Eu passei, irmãos, eu estou suportando, eu estou aqui dizendo que Deus é bom, continuo servindo a Deus, continuo sendo um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom servo de Deus. Eu creio, não estou falando isso aqui, não estou me vangloriando não, porque eu sei das minhas qualidades, não precisa ninguém bater nos meus ombros. Eu sei que eu tenho o dom da palavra, Deus me deu essa vocação, Ele me fez um chamado para o meu ministério, eu estou aqui cuidando das famílias, e as famílias também estão cuidando de mim. Então Deus está cuidando de você. Como Ele virou meu cativeiro, Ele vai virar o seu cativeiro também. Então eu achei muito importante trazer essa mensagem, porque alguém fala, eu estou passando uma prova, nenhuma prova é igual a minha. Não, irmãos, todos temos prova, todos passamos por momentos difíceis, enfrentamos guerras que a gente pensa que não vai vencer, mas quando a gente põe Deus na frente, faz uso dessa fé, dessa crença maravilhosa, Deus opera. A fé, ela traz ali uma estrada aberta para a palavra de Deus passar e operar na nossa vida. Não fecha a porta para a palavra, não. A chave da fé
é a que abre essa porta. Abra em nome do Senhor Jesus e daqui a alguns dias, nesse canal, alguém vai falar para mim, alguém vai falar para todos, vai escrever aqui, irmão Aguinaldo, seguidores desse canal, inscritos, Deus me libertou da depressão. Jesus disse para aquele homem que tinha um filho endemoniado, você pode crer? Porque tudo é possível ao que crê. Aquele homem creu e aquele espírito deixou o seu filho pela palavra, pela autorização, pela autoridade, aliás, de Jesus Cristo. É o que vai acontecer com você. Algum espírito que te jogou nessa depressão de perseguição, de inveja, de calúnia, uma prova muito grande, uma enfermidade, uma perda, não importa o que foi que aconteceu. O Senhor vai te libertar, seja qual for a sua situação. Por um caminho, essa depressão entrou. Por 7, ela vai embora. Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja sempre louvado.